bem, como está funcionando bem, com uma boa internet, uma boa câmera, né? E claro, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso contexto, caprichar nas palavras, porque você não está junto para ficar tocando junto, mas funciona muito bem. Eu não sei se você percebeu, também depende muito do tipo de aluno que a gente trabalha, né? A gente aqui trabalha com muitos alunos que são crianças, né? Então a gente precisou se reinventar nesse sentido. Mas, por um outro lado, isso criou uma autonomia em muitos deles que a gente muitas vezes não percebia isso num contexto puramente presencial. Sim. A gente não está do lado deles para manipular. Exatamente. Né? Você acaba tendo que encontrar outras formas de fazer esse tipo de trabalho, né? E aí, enfim, né? Não, e o mais legal é isso, é a descoberta deles mesmos, né? Até ensaio de orquestra a gente está fazendo de forma virtual. Eu não acredito. Nossa, ensaio é novidade para mim. Aqui a gente teve um período de lockdown várias vezes e o que a gente fez trabalhou com gravações. Tipo, eu gravava a voz, por exemplo, de segundos violinos e eles me retornavam a voz de primeiro violino tocando junto com a minha gravação de segundos violinos, entende? Perfeito. Olha que legal, olha o que isso... Você acabava fazendo um pouco de música de câmara, né? O ensaio, na realidade, é o quê? É conhecer a parte do outro, né? E ver como ela se conecta à nossa parte. E isso faz abre a cabeça, abre o cérebro, com certeza constrói algo cerebral que nem a gente faz ideia. Verdade. Onde chega, né? Verdade. Que loucura, né? Anne, você consegue ficar aceitando as pessoas para mim? Consigo sim. Obrigado, querida. Fernanda, são 5:07. Sim. Eu estou com a Bia aqui. A Bia vai dar a abertura oficial às 7 para a gente, tá? E aí, logo depois, a gente segue. Está transmitido pelo YouTube também. Já deve estar começando por lá, isso aí. Então, a gente vai estar fazendo aqui e transmitindo também no YouTube. Tá bom, mas então, só para entender mais ou menos, o procedimento total vai ser metade a gente conversa e metade pergunta? Exatamente. Aproximadamente 40 minutos a gente conversa sobre esses assuntos que eu tinha te encaminhado, né? Claro que algumas outras coisinhas vão surgir, né? E depois aí a gente abre algumas perguntas para você poder responder, tá? Lembrando que a gente só tem 1 hora. Eu achei que era mais. Eu vi que no link das 18h45 às 20h45, que pena que é só 1 hora. Não, eu fiz isso só para ter um espaço, mania minha de me assegurar de qualquer eventualidade, entendeu? Tá bom. Mas a gente vai estar aqui durante 1 hora mesmo. Legal, tá bom. Eu queria aproveitar já para me desculpar, porque eu vou fazer a abertura e eu vou ter que entrar em trânsito. Eu vou sair daqui e acompanhar vocês do carro. Mas aí eu não vou conseguir ficar... Mas é mais uma vantagem do virtual, né, Bia? Exatamente. Eu já vou correr para casa para os pequenos. Oi, Cris. Olá, Maria Fernanda, tudo bem? Fernanda, a Cristiane é nossa intérprete de Libras, tá? Ela vai estar aqui interpretando a nossa conversa. Legal. E aí, Maurício, se qualquer coisa cair a internet, eu tô assim, cheia de apetrechos aqui, espero que não caia, geralmente não cai, nunca cai. Olha, para te ser sincero, então, se eu tenho um celular aqui, qualquer coisa eu conecto pelo celular, pelo 3G, se tem algum... A gente espera. Para te ser sincero, eu também torço que não aconteça nada, porque eu sou meio que um zero à esquerda para essa história de tecnologia, embora eu goste muito, mas eu sou meio que um zero à esquerda nessa história de tecnologia. Eu tô há 1 semana estudando sobre transmissão no YouTube através do Google para tentar entender como funciona esse negócio de OBS. E a gente eu não sei também. Eu só sei pelo Instagram e olha lá. Quem é muito bom nisso é o Jean de Oliveira, né? Ele é que é... não, ele é fera, ele é muito fera. 2 minutinhos. Ok. Deixa eu só verificar como que tá no YouTube isso. Só um pouquinho.
Boa noite, Deidara. Boa noite a todos. Só mais um minutinho para a gente começar. Boa noite. Tudo bem, Samuel? Que bom que você está aqui, Samuel. Viu? Maurício, por gentileza, informa que quem precisar da janela de Libras pode fixar a janela da intérprete, aí você fala que tem intérprete. Sim, com certeza. Para que as pessoas fiquem meio, perdidas, tá bom? Nesse período inicial, eu vou fazer isso, Cristiane. Tá. Maurício, você vai falar dos microfones, esses informes, assim? Vou falar. Também acho, Rosana. Até você vai aprender como estudar eficientemente o seu instrumento, Rosana. Várias dicas. Vai até seguir a Fernanda lá no Instagram para fazer exercício de arco, empunhadura de arco. Ó, tem violinista chegando, Fernanda. Maravilha! Boa noite. Isso, vamos dar início, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso 8º Encontro Jacques Klein, é um prazer ter todos aqui. Nós temos a presença já da professora Maria Fernanda Krug conosco, temos a presença também do staff do Instituto Beatriz Lauro Filus e temos a presença da Bia Filus aqui conosco, que vai dar a nossa abertura oficial ao encontro. Logo após a palavra dela, eu apresento a Fernanda e dou alguns avisos. Né, Bia? Obrigado por estar aqui conosco, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, abrindo o 8º Encontro Jacques Klein, e quando eu falo 8º Encontro, vem à mente esses 8 anos de encontros, né, esse evento que já passou por tantas transformações, mas que desde o início, desde sempre, né, ele nasceu para promover a música, promover o fazer musical e todas as possibilidades que vem com isso, e principalmente para promover essa troca e esse encontro entre vocês, jovens, que fazem música no Ceará. E agora, com essa entrada do online nas nossas vidas, né, a gente ganha a possibilidade de promover uma interação com gente de outros estados também, tanto jovens músicos como vocês, como professores e musicistas profissionais, como a Maria Fernanda, a quem eu dou as boas-vindas aqui. E aproveito para agradecê-la e agradecer também as nossas outras convidadas que estarão aqui conosco nos próximos dias. E com isso, eu provoco vocês, né, estudantes e jovens artistas em formação que estão aqui com a gente hoje, de se responsabilizarem por esse tempo e essa oportunidade que vocês estão tendo. O crescimento de vocês ao longo desse encontro vai ser tão grande quanto o compromisso e engajamento que vocês tiverem com esse evento.
Então, aproveitem, tomem isso para si, tragam para si, chamem para si tanto a responsabilidade quanto a possibilidade de crescer e aprender e viver a arte, a cultura e o conhecimento, que é um direito de vocês. O online foi algo que veio essa nossa familiarização com o online, foi algo que veio para ficar e algo que pode agregar muito para todos nós, mas, é claro, né, e eu acho que é preciso a gente reafirmar em todas as oportunidades, que a pandemia também trouxe muita dor e trouxe muito pesar para muita gente, e a gente sabe de quão difícil tudo isso tem sido para todo mundo, crianças, adolescentes, mães aqui presentes, pais, familiares, a gente sabe disso, e ao mesmo tempo a gente quer aqui reforçar que fazer arte e viver a cultura é um ato de resistência. Então, fiquemos juntos nisso, nessa vontade, e principalmente aos jovens que estão aqui, eu digo, fiquem juntos, fiquem atentos e fiquem firmes, porque é com vocês que a gente conta para reconstruir tudo aquilo que vai vir depois. A pandemia vai passar, sim, as vacinas estão chegando, sim, daqui a pouco toda essa loucura começa a se organizar, né? A gente vai encontrar sentido e ordem, em algum momento vai acontecer, e a gente vai estar aqui, mas a gente também vai precisar de vocês para catar esses caquinhos, e eu tenho certeza que a arte e a cultura estarão ao nosso lado, estarão no nosso coração, estarão no nosso sangue, nas nossas veias, para a gente viver a vida com tudo que pulsa e tudo que ela pode nos ofertar. Muito obrigada pela presença de todos, eu espero que todos nós tenhamos dias maravilhosos aqui, conhecimento é algo maravilhoso mesmo, não existe outra palavra, e uma coisa também que eu não posso deixar de dizer, né, esse evento traz o tema das mulheres em foco, e o lugar da mulher, né, o poder da mulher, a capacidade da mulher, a ampliação das perspectivas de possibilidades de vida das mulheres é algo muito caro para a gente. Nós que apoiamos o ODS 5 de equidade de gênero e acreditamos que todos nós devemos ter iguais oportunidades, né, e um espaço digno e aberto para todos, de todos os gêneros. Então, é uma alegria muito grande, eu fico muito feliz com a escolha desse tema e com as nossas convidadas que aceitaram esse convite para fazer parte desse momento que é um marco para o IBLF, porque é a primeira vez que nós afirmamos esse tema assim com tanta força. É isso, muito obrigada mais uma vez e um excelente evento a todos. Luiz, é contigo. Obrigado, Bia. Nós agradecemos pela essa abertura, agradecemos pela sua presença. Eu dou alguns avisos agora para a gente poder iniciar, né? Eu vejo muita gente chegando, já vi alguns rostos de pessoas que não são daqui do Ceará, que são pessoas que eu conheço de outros lugares, que estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença, tanto daqueles que são daqui de Fortaleza, quanto daqueles que não são de Fortaleza. Enfim, vai ser uma noite especial, aliás, vai ser uma semana toda especial. Eu lembro a todos que a gente precisa permanecer com os microfones fechados, para que a gente possa ajudar a que todos entendam, que todos acompanhem a conversa, né? No caso, eu e a professora Maria Fernanda estaremos com os microfones abertos. As perguntas que vocês desejarem fazer, nós teremos um tempinho ao final, né? Então, você pode colocar essas perguntas no chat. Eu tenho a presença da Emanuele, que vai estar recolhendo essas perguntas no decorrer, e ao final a gente abre todas elas para a resposta da Maria Fernanda, certo? Nós temos também a interpretação de Libras com a Cristiane Brasileiro. Se algum de vocês precisam, se alguém está perto de vocês e precisa da interpretação, basta marcar a janelinha da Cristiane Brasileiro. Ela está realizando a interpretação de Libras durante todo esse nosso encontro. E, para aqueles que não sabem, nós também estamos sendo transmitidos através do YouTube, no canal do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. Exatamente o que acontece aqui está sendo transmitido lá também,
e vai ficar gravado no canal. Então, se posteriormente você quiser assistir, você terá acesso a esse material através do nosso canal do YouTube. Se você não conhece as redes sociais do Instituto Beatriz Lauro Fiuza, demorou, você precisa conhecer e conhecer todo esse trabalho. Eu tenho um enorme prazer de reencontrar, mesmo que virtualmente, a Maria Fernanda Krug. A gente esteve junto em um outro trabalho, há algum tempo atrás, em um festival. Foi um prazer imenso naquela época e é um prazer novamente estar aqui. Eu acompanho a sua carreira através agora do Instagram, né? O Instagram nos aproxima de uma forma muito grande, e isso é tudo muito positivo, né? E o nosso tema de hoje, além de nós estarmos trazendo durante toda a semana mulheres que trabalham no mercado musical, nós estamos trazendo a Fernanda para falar um pouco sobre o estudo consciente do instrumento. Aqui nós não temos somente violinistas, nós vamos tentar falar de uma forma bem abrangente, né, Fernanda? Para que todos possam aproveitar essas dicas, essa palavra, essa conversa nossa aqui, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra à Fernanda. Fernanda, eu acho que seria legal se você mesmo se apresentasse, na verdade. Boa noite. Você, né? Boa noite a todos. É um enorme prazer para mim também estar aqui abrindo essa semana, Jacques Klein. Estou muito feliz em encontrar o Maurício também, gente, porque ele falou que foi há algum tempo, mas acho que foi há muito tempo atrás que a gente se viu. Acho que 2006, né, Fernanda? Vamos lá. E eu estava participando de um festival que ele coordenava, e como professora, e foi quando a gente se conheceu, né? Estou muito contente, ele contou brevemente um pouco a história do Instituto. Já me lembrei um pouco da minha trajetória, porque esse tipo de coisa, de escola, onde você aprende, onde você pratica música de câmara, orquestra, canto coral, teoria, é o que faz a base para que a gente tenha a primeira relação com a música, que é o amor com a música. Não é uma música para ganhar dinheiro, mas é para a gente ter uma relação onde a gente se relacione com a música de uma maneira muito profunda, se relacione com as pessoas numa troca muito pura, e eu acho que é isso o começo de tudo. Começo de toda essa trajetória que eu vou falar um pouquinho sobre o estudo, é esse prazer que é o mais importante. Então, é a partir dele que a gente constrói um estudo bem consciente, né, Maurício? Fernanda, durante a sua trajetória, fala um pouquinho, porque você teve contato com pessoas importantes, né, nesse processo todo, desde quando você ainda estudava com a sua mãe, né? Então, são nomes como a Maria Lúcia Krug, Elisa Fukuda, né, a Eugênia Popova e o Salvatore Accardo, né? São nomes além do Ernest e da Cidinha Mali, né, que são personalidades aí em São Paulo, enfim, né, a escola e todo o trabalho que foi feito. Esses nomes certamente tiveram muita influência no que você é hoje, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória enquanto aluna. Bom, eu já assisti algumas lives suas e já sei de algumas coisas, né? Ok, eu vou tentar fazer uma longa história curta, mas que todo mundo consiga captar um pouco a essência disso tudo. Bom, eu comecei a aprender violino aos 6 anos de idade com a minha mãe, que era professora da Escola de Música de Piracicaba. E essa escola ela foi idealizada pelo casal Ernest e Cidinha Mali. Acho que todos vocês aí que são músicos devem conhecer as obras de Ernest Mali, ou alguma vez já ouviram, se é que não tocaram. Ele criou uma escola onde a gente podia ter contato com a música desde muito cedo. Então, assim, eu entrei com 6 anos, mas com 7, 8 anos eu já estava numa orquestra de criança. Eu já estava fazendo, ele escrevia músicas para alunos completamente iniciantes. Então, a gente fazia trio, quarteto, né, de uma maneira facilitada, mas a gente já tinha essa conversa com os outros instrumentos e aprendemos de uma maneira muito passional a gostar de música e a depender dela também de uma certa forma, né? Então, a minha mãe, por que eu comecei com a minha mãe? Ela foi a minha inspiração, né? Eu via minha mãe estudando e foi exatamente por causa dela que eu quis tocar violino. Né? A minha mãe também tinha estudado com a Elisa Fukuda, tinha estudado na Dinamarca, então eu cresci. É muito engraçado porque eu cresci escutando violino. Eu era nenê, minha mãe não tinha com quem me deixar,
Eu ia para as aulas junto com ela e eu escutava música o dia inteiro, né, de violino. Até que um bom dia, gente, eu tinha assim uns 6, 7 anos e eu estava estudando, acho que o Kaiser, e a minha mãe descobriu que eu não sabia ler nota, porque eu estava tocando tudo de ouvido. Ela perguntava, onde está? Aí eu falava, não sei, não sei onde está. Eu falei, Fernanda, você não está sabendo nem a nota, tem que ir já para a teoria, né? Então, assim, eu escutava tanto que já estava inserido. Assim, eu lembro da minha mãe estudando Sansans, eu dormindo e ela estudando Caprichos do Rod. Então, a mamãe foi a inspiração total e minha grande iniciadora. E eu falo isso de boca aberta, porque a gente sabe, né, Maurício, que iniciar o estudante no violino é um trabalho muito complexo e que faz uma base para ele. Você entender, construir um aluno sem vícios, que tem uma relação com o instrumento, né, não vou falar de intimidade ainda, mas uma relação de muito amizade, de ser amigo do seu instrumento. E isso, modéstia à parte, a minha mãe faz muito bem. Isso aí, o ambiente musical foi completamente fundamental para a formação. Quando eu tinha 13 anos, então eu fiquei sempre nessa escola, onde Ernest e Cidinha Mali me abriram muitas portas. Isso é muito importante. Eu falo, no meu Instagram, eu falo que eles são uns anjos na minha vida, são talvez uns padrinhos, mas eu tenho uma relação com eles até hoje, né, de muita amizade, mas de muita gratidão. Porque a Dona Cidinha e Mali, eles abriram essas portas. Eu tive a oportunidade de solar com a orquestra muito cedo. Quando eu tinha 12 anos, eu já estava solando o concerto de Vivaldi com as orquestras que tinham lá. E a partir do momento que eu ia crescendo, eu sempre estava fazendo alguma coisa como solista, o que eu acho muito raro hoje em dia, né? Você ter essa possibilidade, essa oportunidade. Então, eu fui crescendo nisso, então eu solei tudo que vocês podem imaginar, assim, que estava à disposição. Dona Cidinha comprava material. Eu lembro que quando eu toquei Fantasia Carmen, ela trouxe todo o material, concerto de Sansans, concerto para violino e piano de Mendelssohn, Ravanese, Rondó Capriccioso, concertos de Bach para 2 violinos, Bach para 3 violinos, Vivaldi, Corelli. A gente fazia um monte dentro da orquestra de câmara com os solistas, a gente sempre tinha, né, primeiro, segundo violino solo. Então, é uma gratidão tão grande a eles, e eles criaram essa escola exatamente com esse fundamento, de você aprender a amar a música acima de tudo. Era um lugar onde a gente ia e passava o dia. Hoje em dia as crianças ficam no videogame, no iPad, a gente ficava na escola de música. A gente ficava lá conversando, fazendo aula de teoria, aula de história da música. Na realidade, era a segunda casa, né, Fernanda? Total. E eu tinha minha mãe que era professora, eu lembro que eu saía do colégio, chegava em casa, almoçava correndo, porque a gente queria ir junto com a minha mãe. Não era nem uma questão, tipo, precisa com a minha mãe. A gente queria ir com a minha mãe. Então, o que eu gosto de falar é que a gente estava sempre escutando música. Então, eu escutava gente estudando piano, gente estudando flauta transversal, instrumentos de metais, né, que eles ficavam lá estudando. E virou um ambiente onde a gente também tinha a possibilidade de ter uma biblioteca de músicas muito grande, um acervo lá muito grande. E quando eu estava lá sem fazer nada e tinha um amigo, né, na cantina da escola, falou, quer fazer? Vamos tocar alguma coisa? Vamos ver o que tem, sei lá, se eu não tinha lista. Vamos ver o que tem de dueto para violino e violoncelo? A gente abria, tinha lá duetos, violino e violoncelo. Vamos tentar esse. E começava a ler. Então, essa relação, sem vergonha, sem ter estudado antes, a gente simplesmente sentava e lia junto. E isso ia abrindo uma relação muito forte. Né? Naturalmente, né? Naturalmente, a gente nem percebia, Luiz. Eu nem sabia que eu podia ganhar dinheiro tocando em orquestra quando eu era pequena. Eu não fazia nem ideia. Eu tocava na orquestra por puro prazer e assim. A camerata dos professores lá na escola de música, os alunos mais adiantados tocavam. É uma grande honra estar participando. Né? Quando eu tinha cachê, eu lembro que dava para comer uma pizza. Né? Depois do concerto, a gente pagava pizza. Mas a gente tinha um comprometimento com aquilo muito grande. A gente chegava cedo para os ensaios. Não tinha esse chegar atrasado. A gente chegava mais cedo, porque a gente queria encontrar nossos amigos. O Mali sempre começa os ensaios fazendo escalas, né, em terças. Então, a gente ficava lá fazendo escalas com o Mali,
no cravo e dava uma tonalidade, a gente mudava, e aquilo era simplesmente... Ele que regia, Fernanda? Ele que regia, ele que regia. Então, aquilo... Para quem, de repente, não conhece, eu conheço do Mali, enfim, porque eu sou das antigas, né, Fernanda? Então, talvez denuncia, né? Somos, né? Conhece o Mali é um compositor, né, que é imigrante, esse nome não é, enfim, ele vive em São Paulo já há muito tempo, e como a Fernanda falou, eles abriram uma escola de música, ele é compositor. Eu não sei, a Cidinha é professora? Sim, pianista, Fernanda? É professora também, mas ela administrava a escola, ela tinha o coral, ela também ensaiava o coral. Só para vocês terem ideia, gente, no Natal, o Mali escreveu um oratório, um presépio vivo. Então, a gente montava um presépio onde tínhamos orquestra de crianças e jovens, coral de adultos e crianças, e as próprias crianças da escola encenavam o presépio, ninguém falava nada, era tudo música. Então, assim, era algo muito grandioso, generoso, né, de uma maneira que eu brinco, né, que se eu pudesse voltar um dia na minha vida, eu queria um dia na escola de música, porque realmente era encantador aquele lugar, era algo que não existe. Infelizmente, hoje a escola ela foi doada, né? Então, é uma coisa que eu sinto muita falta, confesso. E a sua sequência, Fernanda, no caso, quando entrou Elisa Fukuda... Então, foi o seguinte, então quando eu comecei a me envolver demais com violino, eu percebi que eu gostava muito de estudar violino, tá? Já chego lá no estudo, gente. Eu gostava de tocar violino. Eu resolvi fazer um concurso de jovens instrumentistas do Brasil, que tinha em Piracicaba, tinha 13, e eu não ganhei, né? Eu fiquei na final. Cheguei na final, e naquele concurso caiu uma grande ficha de que eu queria aquela vida, eu queria estudar muito. Então, a Elisa estava lá, e toquei para a Elisa, ela me aceitou como aluna, eu tinha 13 anos, e comecei a ir todo sábado para São Paulo, eu morava em Piracicaba na época, e meu pai me levava em todas as aulas com a Elisa, que, né, a Elisa me ensinou a disciplina. Com a Elisa, eu tenho um grande amor por ela. Ela é uma dedicação absurda para todos os alunos dela. E ela cuidava da gente também. Ela cuidava da gente. Então, às vezes eu tinha aulas, assim, 8 horas da manhã, ela dava aula 7 horas de manhã de domingo, porque era o dia que a gente podia ir para São Paulo. Então, uma dedicação intensa. E a Elisa me ensinou a disciplina, que você tem que começar a estudar regularmente violino, não de vez em quando, e você tem que estudar todos os dias, 4 horas, 5 horas por dia. Eu tinha 13 anos. Então, eu comecei a realmente estudar bastante violino. Eu lembro que eu queria levar os estudos para a Elisa decor. Eu decorava todos os estudos, meu pai já assistia às aulas, minha mãe é violinista, mas meu pai que me levava sabia tudo de violino. E eu sei que 2 anos depois eu refiz o concurso, ganhei o primeiro lugar, depois fiz de novo 2 anos depois, era Bienal, ganhei de novo com a Elisa, ela me preparou e me deu uma base muito sólida de violino, né? E aí vem a Popova, que ela chegou, eu fiz um festival com Popova, em São José dos Campos, eu tinha 17 anos, ela me chamou para a Bulgária, minha mãe não deixou eu ir para a Bulgária, e tudo bem, aí deu um belo dia, eu falei, Fernanda, você sabe quem que vai dar aula aqui na USP? A Popova. Eu falei, não acredito. Ela vai ficar professora convidada durante alguns anos. Então, eu fui fazer uma avaliação para a USP como aluna convidada, né, do curso de extensão. E aí que eu comecei a estar com a Popova. E aí a Popova, gente, o que ela me ensinou? Além de muitas coisas. Mas uma das mensagens dela é que a gente podia ir muito além dos nossos limites. A Popova dava coisas muito difíceis de cara para você tocar. E essas coisas difíceis... Você não acreditava que conseguiria, né? Oi? E nem você acreditava, certamente nem você... Exatamente. E ela, a hora que ela deu o repertório, né, e começou a trabalhar, então todos esses exercícios que eu passei no Instagram, e que eu passo para meus alunos, né, são exercícios que eu aprendi com a Popova. Onde você tem uma relação com o instrumento de que, sim,
sim, pode ser difícil de tocar, mas existe uma maneira simples da gente pensar e construir nosso estudo do instrumento. Então, para Popova, a coisa mais simples que tinha era tocar uma escala de 4/8. Ela achava que aquilo não podia ser difícil. Se você toca na primeira posição, na terceira, você pode tocar na sétima, na oitava. Então, ela colocava isso na nossa cabeça como algo natural do processo, né? Porque, na realidade, essa coisa do mental, essa coisa do acreditar, ela acaba modificando muitas coisas no caminho. Porque quando você acredita, você acaba procurando caminho para isso. Exatamente, Maurício. E é que você não tem experiência para encontrar um melhor caminho, mas você pelo menos busca. Agora, quando você já trava e você já diz, não, isso aqui eu nunca vou conseguir. Nem a possibilidade de abrir caminhos você vai ter, na verdade? Não vai. E nesse sentido, a Popova cruzava os braços e falava assim, como não está tocando? Muito, muito simples isso. Abrir a mão dela, fazer uma décima. Por que tá errando a décima? Por que está difícil de abrir a mão? Então, ela fazia a coisa de tal jeito e era uma professora que eu chamo de tutora, porque ela me atendia de 2 a 3 vezes por semana. Então, tinha semana que eu tinha 3 aulas com a Popova. E como funcionava? A Popova trabalhava uma aula, tipo na terça-feira. Só escalas e estudos ou caprichos. Segunda aula, 2 dias depois, 3 dias depois, aula com piano, um concerto, uma sonata. Então, ela também não entendia, né? Eu já vou contar uma vez que eu tomei uma bronca dela. Mas ela não entendia essa história de tipo, professora, eu estudei 3 páginas do Mendelssohn. Mas como assim? Você não teve 7 dias para estudar? Como vai trocar 3 páginas do Mendelssohn? Então, ela deixava a gente numa situação muito constrangedora. Muito constrangedora. E aí você começa a olhar tudo de outro lado. Uma das maiores broncas que eu levei dela. Fisicamente, Fernanda, como que ela era fisicamente? Baixinha? A Popova, ela era da minha altura. Eu tenho 1,66 m, ela tinha 1,64 m, acho. Por fotos me passa essa impressão, né? Ela tinha braços muito longos, que eu tenho um braço muito longo. Mas a Popova tinha uma mão muito grande também. E ela é bem longelinha, assim, né? E era realmente impressionante. Você olhava ela e você falava, nossa, que fácil que ela toca isso, né? Eu vou contar rapidamente a maior bronca, né, que eu levei na minha vida dela, que foi uma vez que ela me deu um concerto número 2 de Paganini para estudar, e eu estudei, né, algumas páginas, e eu cheguei uma semana depois para a aula, eu entro na sala, tá o piano lá, o pianista. Eu falei, uai, aula com piano? Não, deve ser para mim. Ela fala pro pianista, pode começar, ela vai tocar o Paganini número 2. Ele começa, procura a partitura, coloca lá, e eu comecei a tocar, até que chegou uma hora que eu parei, falei, nossa, eu subi até aqui. Ela cruzou o braço e falou, vai embora, vai estudar. Vai estudar. Então, eu lembro que eu chorei, fiquei desesperada, super triste, falei, mas como assim, né? Mas o fato é tocável, gente, é tudo tocável. Se um pode tocar, todo mundo pode tocar, só precisa estudar. Esse é o fato. Não existe isso de, então tá muito difícil, fecha o violino e guarda. Não, tá muito difícil. Vamos olhar de um jeito a partitura para que a gente desmistifique essa dificuldade. Isso aqui é apenas um arpejo, eu estou estudando arpejo todo dia. Então vamos tentar colocar. Isso aqui são cordas duplas. Como que você estuda isso? Tem jeitos para você estudar, técnicas para você estudar de maneira eficiente, que você não fique perdendo tempo, né? Enfim, eu já vou falar sobre isso. E essa foi a passagem com a Popova, e eu amava ela, assim, era uma aluna que tinha um respeito, né? A Popova também ensinou muito isso a gente, ao respeito pelo nosso colega, por quem estava tendo aula antes da gente. Que jeito que a gente entra numa sala de aula sem incomodar quem está tocando. Tudo, ela era brava, mas ela ensinava. Ficava bravíssima se alguém entrasse sem bater na porta. Bater na porta era fundamental, ela mandava sair. Sai e bota na porta. Então, assim, tinha essas coisas, mas foi muito importante. Ela contava muitas histórias do Kogan, de quando ela morava em Moscou, e como ele ensinava. Foi muito fascinante o período que eu estudei com ela, e aprendi muito. Eu devo muito a ela, muito a Elisa, muito a minha mãe.
E aí chegou o Acardo, né? O Acardo, eu ganhei o prêmio Eliezer de Carvalho, e não sei se vocês todos sabem como é que funciona o prêmio. Hoje em dia, as pessoas que vão para Campos de Jordão, elas já fazem até um concurso para ganhar o prêmio. Na minha época, não. Era o aluno que Fernanda, mais... deixa eu só dar uma interrupção. A Fernanda está falando sobre o Festival de Música em Campos do Jordão, e eles têm uma premiação para os alunos que se chama o Prêmio Eliezer de Carvalho, né? Então, se não me engano, são bolsas de estudos, não é isso? É um prêmio em dinheiro que você vai recebendo mensal durante um ano para você estudar. Isso não significa que você tem uma vaga te esperando. Você tem que conquistar essa vaga para que você possa usar o prêmio, tá? Uhum. Então, eu ganhei o prêmio, e eu lembro que naquela época, eu sempre tinha sonhado em sair do Brasil, mas naquela época eu estava muito feliz com Popova, e eu achava assim, posso esperar mais um pouco, porque, poxa, a Popova está no Brasil, né, tem que aproveitar. Mas ganhei o prêmio. E também vou fazer uma longa história curta, porque essa história é longa, tá? O prêmio, eu tinha que conquistar um lugar para ter uma escola, para usar o meu prêmio. Então, fui direto para a Alemanha, que foi onde a Popova falou, vai para a Alemanha e procure o Tretiakov, que é Viktor Tretiakov, um grande violinista russo, que vai continuar mais ou menos na escola que você já está. E eu fui muito ingenuamente, sem conhecer, né? Cheguei lá um dia, 2 dias antes, vi o Tretiakov lá, chamei ele e falei, olha, professor Tretiakov, eu vim do Brasil, vou fazer o teste para ter aula com o senhor. E ele simplesmente olhou e falou assim, eu não tenho vaga na minha classe. A minha classe só tem vaga daqui 2 anos. Isso foi o primeiro choque de realidade que eu descobri. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vim para estudar com ele. E agora, né? Depois de você estar lá, o detalhe, né? Oi? Você já estava lá, né? O detalhe. Eu já estava lá, eu estava crente que tudo ia dar certo. E aí foi o primeiro choque de realidade, assim, bem-vindo ao mundo real, né? E aí percebi que todos os outros professores, porque você tem que colocar 3, todos os 3 professores que eu tinha colocado, eles tinham listas enormes, pessoas que já seguiam esses professores para que fossem alunos, né? Mas eu acabei sendo aceita. E, pasmem, eu não gostei do professor. E isso foi muito difícil para mim, porque quando eu tive esse primeiro impacto com esse professor, que eu nunca conto quem é, eu percebi que eu não gostei, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estava com a bolsa, liguei para a Popova de novo, falei, estou desesperada. Eu pensei tanto nessa viagem e não estou gostando. Ela falou, Fernanda, o negócio é o seguinte, eu descobri que Salvatore Accardo abriu vaga, faz um teste com ele, você já tem o seu material pronto, tá? O material que eu falo são os nossos cavalos de batalha, que daqui a pouco eu vou falar para vocês também, tá? E eu estava lá com meus cavalos de batalha, Mendelssohn, Mozart 4, Paganini 24, Sonata 2 de Bach. E fui pro Accardo, pensando que eu não ia passar. Falei, pouquíssimas vagas para estrangeiro. É um curso do Accardo para especialmente italianos. Mas tinha, acho que, 20% de vaga para estrangeiros e eu ganhei também. E aí, com o Accardo, foi uma experiência sensacional, porque entrei numa classe de prodígios. Para quem segue Instagram, né, quem estava na mesma classe que eu era a Ana Tifo, a Nemanja Radulovic, a Natasha Korsakova, que são nomes importantíssimos hoje, a Chloe Hanslick. Estão todos muito famosos aí mundialmente. Eles eram todos alunos do Accardo. E para mim também foi um pé no chão, assim. O Accardo me ensinou a colocar os pés no chão e a pensar em música de uma outra maneira. Não muito intuitiva, como eu sempre fazia, mas exatamente o que estava escrito, como o compositor queria. Olhe para a partitura com raio-x. Não toque qualquer edição. Você procurou o que Mendelssohn queria quando ele tocou o concerto, quando ele compôs o concerto? Qual é a partitura mais próxima desses manuscritos? Tinham várias perguntas que eu não tinha resposta. Então, para mim, isso foi uma parte de aprendizado gigantesco, porque eu comecei a perceber... e a outra coisa importante, gente, quando eu estudava com o Accardo dava 1 semana de aula por mês. Nessa semana, a gente tinha alguns dias de aula seguidos com ele.
E meus amigos, meus colegas, você perguntava o que você vai tocar, né? Geralmente a gente estava aqui acostumado no Brasil, falava, eu tocava um movimento disso, um capricho. Meus amigos tocavam o concerto inteiro, não era o primeiro movimento do concerto. A aula se resumia em tocar o concerto inteiro, a sonata inteira, no mínimo 2 movimentos de Bach. Então, isso também foi uma caída de ficha de tipo, mundo real, é isso? Então você tem que aprender a estudar assim, porque eu tinha uma tutora que me via 3 vezes por semana, e de repente eu tenho um professor que me via durante 1 semana por mês e eu tenho que preparar tudo sozinha. Então, na marra, eu tive que aprender a estudar de outra maneira. E dando continuidade, né, depois eu toquei na Salzburg Chamber Soloists, viajei o mundo inteiro com eles, foi uma coisa assim sensacional, com música de câmara, com orquestra de câmara. Eu voltei para o Brasil e meio que caí de paraquedas na Orquestra Sinfônica Municipal. Falo que caí de paraquedas porque eu cheguei, 5 dias depois era a audição, e eu nem sabia. Então eu cheguei e falei, Fernanda, semana que vem tem audição, por que você não faz? Você está aqui? E eu tinha os cavalos de batalha. Só um parênteses, Fernanda. Eu acho que logo assim que você chegou em São Paulo, eu estive com o Enio regendo a Antunes Câmara. Sim. A orquestra dele. E ele me deixou um CD seu tocando o Ré menor de Mendelssohn. O concerto nem é uma gravação que é comercial, né? Foi uma gravação que foi produzida, enfim, né? Eu tenho até hoje esse CD. Eu acho que foi essa época que eu estive lá e você estava acabando de chegar. E o Enio falava... Nossa, chegou uma violinista maravilhosa e ouve isso aqui, ouve isso aqui, ouve isso aqui, ouve isso aqui. Vamos ver se ela vai a Campos. Enfim, pronto, fechei o parênteses. Foi essa época mesmo, tinha acabado de chegar. E aí, eu recebi um telefonema, vai ter audição, vai fazer audição. E aí, gente, que foi meu grande choque aqui no Brasil também. Por quê? Eu não esperava que eu fosse de cara entrar numa orquestra sinfônica. Confesso isso, eu achei que eu ia dar aula, que eu ia ter um quarteto, talvez uma orquestra de câmara. Nunca na minha cabeça tinha passado que eu ia entrar numa orquestra sinfônica. Mas eu não podia perder aquela oportunidade. E eu confesso também que na minha primeira semana de ensaio, eu entrei, ganhei o primeiro lugar, e ela falou, como você ganhou o primeiro lugar, amanhã, sei lá, 2 dias depois você já vai começar. Ah, tá bom, o que tem que tocar? Era uma sinfonia de Shostakovich, Maurício, que eu não consigo nem lembrar qual era, mas eu lembro que eu fiquei tão chocada, eu achei tão difícil, eu achei mais difícil do que tocar o Glazunov. Assim, para mim, qualquer coisa de violino era mais fácil do que tocar aquela parte de orquestra. E aí que vem a coisa, né? Caiu minha ficha de que na orquestra você tinha 1 semana para preparar tudo. E aí começou a minha ideia de estudo consciente. Então, foi vindo, a Cardo me ensinou muito, mas a hora que eu cheguei no Teatro Municipal, foi lá que eu percebi que eu passei 3 meses meio que assim, não satisfeita com o que eu estava tocando. Apesar de eu estudar, eu não estava satisfeita, eu falei, não estou tocando bem, eu não estou feliz com a minha performance. E aí eu falei, eu tenho que estudar de outro jeito. Eu tenho que abrir minha cabeça para aprender a estudar. E eu comecei a estudar com meu camelo, violino. Eu estudei muito mais para a orquestra do que eu tinha estudado nos últimos tempos. Então, a primeira coisa que eu descobri era que eu precisava desmistificar a partitura, parar de ter medo da partitura da orquestra. Eu tocava coisas mais difíceis no violino, mas por que eu estava com medo de tocar aquilo, né? E como que eu tinha que estudar aquilo? Eu percebi também que na orquestra existia uma matemática, uma precisão rítmica absurda. E não dava para a gente querer cantar certas notas que eu acho bonito, mas que só você vai ficar lá, off, né? Porque você tem toda uma fila contigo, isso tudo tem que acontecer junto, né? Exatamente, você tem que juntar o seu som com o do seu colega, mesmo que o seu colega pense completamente diferente de você. Mesmo que o conceito dele seja completamente diferente do seu, mas se você quer fazer disso algo grandioso, porque é isso, orquestra é coletivo, é o todos somos um, não é um aqui, outro lá, outro atrás, é o todos somos um. E como que eu ia fazer isso? Eu sei que eu peguei as partes, comecei a estudar e peguei um metrônomo com o meu melhor amigo. E eu estudava realmente de 1 em 1, até conseguir tocar no tempo que eu precisava. E comecei a examinar, depois do Accardo, que pedia para a gente examinar todos os nossos manuscritos,
o que realmente estava escrito, como era aquela figura. Se você pegar o Dom Juan de Strauss, você vai notar que tem várias vezes que ele escreve tan, 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 tan. Uma vez é com ponto, outra vez é com pausa. Escreve de formas diferentes, né? De formas diferentes, mas parece, se você escuta, parece a mesma coisa. São detalhes pequenos que aparecem e que diferenciam muito pequeno. Então, quando eu falo assim, olhem com atenção, tirem um raio-x da partitura, pegar a partitura e pincelar mesmo aquelas figuras, pincelar, aí tinha a dinâmica, aí tinha o cálculo de arco, que para você fazer determinados crescendos, você tinha que fazer um cálculo de arco muito preciso. Não adianta você usar um marcão e ainda falta, e você fica lá espremido. Não dá. Então, eu comecei a tentar pensar assim, olha, eu tenho 5, 6 horas para estudar violino, eu tenho que resolver isso para tocar isso em uma semana. E não é que naquela semana ia acabar tudo, na semana seguinte vinha mais o programa da outra semana. Então, nisso, eu comecei a abrir a minha cabeça para tentar desmistificar a dificuldade. E parar de achar que tudo era difícil. Começar a curtir. Outra coisa que eu fiz. Eu comecei a ler sobre a ópera que eu ia tocar, porque a gente geralmente não lê. A gente vê uma sinfonia, a gente não faz ideia o que levou esse compositor a tocar essa sinfonia. O que acontece com Mahler, quando ele está tocando, sei lá, a primeira sinfonia. O que ele estava pensando, onde ele estava se inspirando, a gente tem que saber. A gente tem que saber traduzir todos os termos que estão em alemão. Tem que pega o computador e escreve tudo, porque às vezes você lê a nota e não sabe o que significa a palavra e toca de uma maneira X que não condiz ao que o compositor pede. Então, tudo isso é um processo onde a gente precisa de uma coisa muito importante, é uma paciência. Uma paciência e muita atenção e escutar muito. Então, eu não só estudava, né, o metrônomo, a primeira coisa, depois as dinâmicas, a segunda coisa, depois escutava a gravação e tocava com a gravação. Por que eu tocava com a gravação? Porque eu queria saber o que acontecia com os outros instrumentos. Então, e aí a qualidade. Qual tipo de qualidade você quer tocar? Você pode tocar um acorde saindo do ar e fazer um barulhão, mas você pode sair da corda e puxar com velocidade de ar, com um acorde, que ele vai sair brilhante e vai agregar ao som da orquestra. Então, foi algo assim, eu falo no meu Instagram, Maurício, não é cópia de nada, é simplesmente tudo que aconteceu comigo nesses, né, eu tô com 43 anos, nesses últimos 30 anos aí de muito estudo de violino. Isso é o que você diz, que o estudo eficiente começa com um olhar, né? Então, quando você publica lá no teu Instagram, você está falando sobre toda essa trajetória. Você pode pegar uma partitura, eu separei uma aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui, aqui, ó, Tchaikovsky, tá? Eu posso abrir uma cadência do Tchaikovsky, ou qualquer página dele, e falar o seguinte, é muito difícil. É muito difícil, como é que eu vou estudar isso? Mas você sabe como estudar, como afinar uma nota, né? Eu sempre falo, quem é violinista não adianta ficar procurando a nota. Tira a mão do violino. Acha a afinação, para o arco, muda de posição com o arco parado. Onde que caiu o teu dedo? Caiu para frente, caiu para trás? Ou não? Tá exato, tem ressonância. Então tem várias coisas que a gente pode fazer de um estudo muito legal. Mas a gente precisa de paciência, porque a gente tem sedento para tocar, né? A gente quer sair tocando logo. Exatamente. E isso pode ser um problema. Fernando, pensando nessa questão dessa organização de trabalho, é lógico que quando a gente pensa à frente, você imagina a música como ela vai soar. Ok, já é um grande passo. Pelo menos você tem esse conceito. Mas quando a gente transfere isso para o dia a dia, para o arroz com feijão, para aquela rotina, né? Aí bate uma série de outras coisas, uma série de outros pensamentos. Muitas vezes aquele pensamento assim, meu Deus do céu, eu estou há 3 semanas estudando esses acordes e eu ainda não consigo realizar as passagens todas de um para o outro com naturalidade. Eu ainda fico emperrando. E aí isso vem uma série de pensamentos negativos, né? Isso, eu acredito que isso aconteça muito com os alunos, de uma forma geral, sobretudo aqueles que estão iniciando, que
que ainda não dominam por completo todos os aspectos, ou uma grande parte dos aspectos do tocar em si, né? Como que você trabalha isso com os teus alunos, independente do nível deles, essa transição entre você saber que você precisa estudar pacientemente, você saber que você precisa, mas as cobranças próprias, elas acontecem no dia a dia e muitas vezes você começa a se colocar algumas coisas negativas e essas coisas negativas acabam até atrapalhando o processo porque você acaba não esperando o momento, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, tem duas coisas que são super importantes. A primeira é que a gente tem que lembrar que nós somos únicos, que a gente não precisa se comparar com ninguém. Que a gente tem que superar os próprios limites. Então, quando eu falo da prova, os nossos limites, não é o limite do teu colega. O teu colega, a gente vai, uma hora vai trabalhar junto, a gente tem que estar unido. A gente tem que estar absolutamente unido. O estudo e o hábito é uma decisão. Você tem que decidir que você quer isso. Independente se você vai ou não ser um músico profissional, na hora que você decide, eu vou fazer o melhor que eu posso nisso. Você já começa a assimilar de uma maneira melhor a tua cabeça. Lembrar também que para certas pessoas pode ser muito fácil determinadas passagens, para outras não. Para outras é muito difícil. E lembrar que isso aí faz parte da vida. A gente não tem, é uma construção passo a passo. Né? Então, se não tá bom, é porque tem que estudar mais, mas ponto, sem sofrimento. A gente consegue fazer um drama dentro do que a gente faz, eu falo porque eu também faço. Né? Não é uma coisa que eu estou falando, mas eu também me policio, a minha cabeça para que eu faça as coisas de maneira saudável. Eu já chorei muito porque eu fui mal numa aula de violino, mas hoje, para mim, um bom aluno não é aquele que vem dar show na aula. É um aluno que eu falo uma coisa e percebo que o aluno captou o que eu falei. E eu sei que ele vai estudar de um jeito que, se ele estudar vários dias seguidos, ele vai ter um bom resultado. Isso é um bom aluno. Esse que tem interesse, que busca. Eu tenho alunos que são absolutamente interessados, que fazem mil perguntas, né, e que estão aprendendo a construir esse estudo saudável. Mas tudo começa na cabeça. Se você colocar empecilho, aquilo que o Maurício falou no começo da nossa live, se você entrar uma passagem e falar, nossa, isso é super difícil, não vai dar, você já embutiu em você que não vai dar, sem nem ter tentado. Né? Então, essa paciência que eu falo é o que faz com que a gente tenha a mente em paz, absolutamente em paz. E para isso a gente precisa de uma certa paz interior, gente. Eu confesso que precisa. A gente tem que sentar, saber por que vai estudar, insistir um pouco, e não precisa insistir demais. Cansou de... O Maurício falou de desacordes, né? Tá tocando os acordes. Muda um pouquinho, mas acordes, cordas duplas. Acho que para todo mundo aqui vai ser todo mundo, mas se você olhar um acorde, você tem uma terça, vamos supor que você tem uma terça. Geralmente, o que acontece com os alunos? A gente fica assim, ó, e não acha não. Para, tira a mão, coloca a mão no instrumento, crava o acorde, coloca um do e um mi aqui, mas acorda só em uma das cordas. Depois acorda na outra corda, mas eu não soltei minha mão. Eu não estou tocando as notas separadas, tá? Você vai saber que nota que você está desafinando. Então, você diagnosticou, você se autodiagnosticou. Falou, ó, eu estou tocando super alto. Vamos supor, mi e super baixo do. Eu preciso ajustar. Então, eu vou tirar a mão do violino, eu não vou procurar. Eu vou tirar minha mão do violino. Eu gosto de brincar de fazer uma gangorra, né? Porque se a forma de mão não estiver boa, a gente não vai afinar. A base, primeiro, é que a nossa forma da mão esteja absolutamente redonda. A gente sinta o peso dos dedos. Eu brinco de soltar o polegar, que vocês olham lá nos meus vídeos. Solta o polegar. Pronto. Tá ok. Agora eu vou fazer duas terças, uma em seguida da outra. Então, eu consegui fazer o do e o mi, parei o A. Pus um ré e fá, não toquei. Agora eu vou tocar só o ré, com a mão cravada, depois só o fá. E aí você vai se autodiagnosticando. Você mesmo vai estudando e vai escrevendo passo a passo. Esse aqui eu tenho que pegar mais alto, esse aqui eu tenho que pegar mais baixo.
Então, a sequência, ela vai sendo numa construção, a gente não vai sair chegando já tocando todas as terças de uma vez, a gente tem que ensinar nossos dedos, ensinar nossa mão, ensinar que tem uma abertura. Muitas vezes a gente tem uma abertura lateral. O que acontece muito, né, Maurício? A gente ter uma nota, um sustenido. A gente está na primeira posição, a gente tem um sustenido. Mas por causa desse sustenido, o amigo aqui também quer que abrir, porque você abriu esse dedo. Então, essa independência de dedos, ela tem que ser treinada também. Então, é isso que eu falo de estudo eficiente. Se você parar para pensar um pouquinho, acaba ficando fácil, né? Acaba ficando simples, você vai saber como você vai pontuar. Então, aprender a estudar é algo que a gente vai construindo no dia a dia, mas que se você percebe que você está... Tem um amigo que fala, um cachorro correndo atrás do rabo, que você não está fazendo progresso, é porque tem alguma coisa errada. Mas não é por isso que você tem que ficar bravo com você, tem alguma coisa errada, eu preciso descobrir o que está errado, no jeito de pensar. Né? Então, tudo isso faz com que a prática vire consciente. Como querer tocar o terceiro movimento do concerto de Tchaikovsky já no tempo, no primeiro dia. Tem que devagar, descobrir as passagens, entender a afinação. Então, se você tiver uma cabeça de que você vai construir o teu estudo passo a passo e souber o que você está fazendo, não tem muito erro. Pode ser que demore, mas é a vida. Como eu sempre brinco do estudante de medicina, de um médico, o quanto eles têm que estudar para ser médico. Quanto? Para entrar no vestibular de medicina, quanto que eles têm que estudar? E depois está na faculdade, ele vai lá, vai fazer a residência, daí vai começar o consultório e não tem fim. Meu pai é cientista, ele está sempre estudando. Meu pai é professor da USP, mas ele está sempre lá se atualizando, ainda escrevendo livros. Então, o violino, a música, a gente tem que ter esse respeito por ela. Esse respeito nessa construção, nessa doação que você vai ter. E depois falo mais, depois de fazer esse estudo bem racional, a gente fala só de terças, né? De acordes, podia falar de arco, de peso, de velocidade de arco, de achar o som puro. Mas depois de fazer tudo isso, vem a parte, a cereja do bolo, que é a gente colocar nosso lado artista e começar a curtir, a tocar. Então, lembrar que não vai ser assim, né? Não vai ser aquela coisa, meu Deus, tá desafinado, o arco, o ombro tá... Não pode ter essa neurose também. Outra coisa que eu gosto de falar sempre, isso acho que acredito que vale também para pianista, mas, gente, violinista, não existe uma técnica que é a técnica do violinista, é muito subjetivo tudo. Vocês olham para mim, olha o tamanho do meu braço. Se eu quiser tocar com o braço muito alto, eu vou ter incômodo. Mas se você olhar para um aluno meu que tem o braço curtinho, ele precisa estar com o braço mais alto, com o pulso mais solto. Então, a gente tem que entender que o instrumento se adapta ao nosso corpo e a gente tem algumas coisas que são importantes. A gente tem que estar relaxado, a gente tem que ter controle, tem que estar com uma sensação boa, como se o violino fosse uma parte do corpo. Né? Então, tudo isso faz parte também do nosso primeiro contato com o violino. Uma vez eu dei uma masterclass e eu falei, nós vamos começar se alongando, e alguém escreveu assim, eu quero ver ela tocar. Eu falei, gente, a primeira coisa é a gente entender o encaixe do nosso instrumento. A gente tem um hábito, às vezes a gente está correndo, está com pressa, monta o violino de qualquer jeito e fala, vou estudar. Não, calma. O Menuhin conta no livro dele que quando ele viajava, ele já estava nessa época de fazer muita yoga, já estava bem mais velhinho, ele conseguia, num quarto de hotel, ele mudava toda a mobília de lugar, porque ele queria fazer daquilo quase um santuário para ele estudar violino e fazer a yoga dele. E cada pedaço, se você tem 2 horas, pega, ajeita a tua espalheira, ajeita teu arco, sente que seu corpo está relaxado antes de começar, pensa, por que eu estou tocando esse estudo? Onde é que eu tenho que evoluir por causa desse estudo? Então, tudo isso faz com que a gente tenha mais consciência e busque a nossa própria excelência. Não é a excelência do teu amigo, é a nossa excelência. E para isso eu falo assim, nossa, Fernanda, mas daí, né? Eu sou bastante autocrítica comigo. Então, quando o Maurício fez uma pergunta, falou, nossa, daí vai chegando lá no dia da aula, você percebe que não está tão bom. Geralmente, a gente tem essa percepção de como a gente quer que a gente toque quando está muito próximo do concerto. Então, quando chega lá perto do concerto, você fala, acho que eu não sei direito aquela passagem. Ai, meu Deus, acho que eu não estudei.
esse pensamento ele tem que estar lá quando a gente começa o nosso estudo. Essa sensação do mal-estar é simplesmente uma autocrítica. Você está começando a olhar com outros olhos. Fala, realmente, eu acho que não está legal essa passagem. Mas agora está em cima da hora. Como é que eu vou resolver? E aí você tem que ir lá estudar uma coisa que você podia ter estudado lá atrás. Então é essa cabeça, é essa autocrítica. Mas lembrem, não pode ser maçante. Não pode ser maçante o estudo. Vocês têm que pensar sempre na palavra construção. Assim como um médico que constrói a sua carreira, um advogado que tem que ler um livro de códigos gigantescos. Então, como qualquer profissão no mundo, o violinista tem que fazer todo esse processo de aprofundamento dos estudos. Fernanda, o tempo está extrapolando, né? E ainda tem algumas perguntas aqui. Mas eu não vou deixar de entrar num assunto que é, na realidade, o tema do nosso encontro, né? O principal tema do nosso encontro Jacques Klein. As mulheres no mercado de trabalho musical, certo? Você é líder de naipe, né? Você, junto com a André, lideram os segundos violinos da Orquestra de Teatro Municipal, certo? Como é para você, como mulher, dentro de um ambiente orquestral, de um ambiente que tradicionalmente, historicamente, ele vem sendo marcado por homens na liderança, enfim, né? Ou seja, como se reflete em muitas situações de toda essa organização social que a gente tem, que tem recebido transformações. Como é para você esse trabalho de liderança, porque você tem ideias musicais e você precisa convencer as pessoas dessas ideias musicais. Sim. Tá certo que você já está há algum tempo, né? Então isso já foi construído. Mas talvez isso não tenha sido de uma forma tão simples assim no início, não sei. Eu estou fazendo... É engraçado, Maurício, várias pessoas me fizeram essa pergunta. Eu nunca sofri por ser mulher no ambiente. Que bom. Eu acho que, graças a Deus, graças a Deus. Que bom. Eu acho que isso também é uma construção, é um respeito que você mesmo impõe, né, de acordo com a tua postura, com a sua seriedade. Então, eu realmente não tive, assim, é engraçado, todo mundo procura alguma coisa, mas eu realmente não tenho o que falar. Eu sempre tive muito respeito e, sim, estamos, sim, num ambiente onde tem muito homem, mas na USM eu sinto que eles têm bastante respeito, inclusive pelas ideias, por tudo. Então, eu nunca sofri nada parecido, mas já vi muita coisa acontecendo, já acompanhei coisas acontecendo que são muito tristes, e sinto muita falta de mais mulher, né? Se você for olhar meu live, praticamente tem uma minoria aí de mulheres, a orquestra tem uma minoria de mulheres. Então, são coisas que a gente sente falta, que é sempre gostoso, né? E essa união feminina aí também seria muito importante. Eu também acho importante o som do homem e da mulher juntos, né? Esse toque diferente dos dois. Acho que tem que ser essa mescla mesmo. Mas eu tenho percebido, assim, em concursos, por exemplo, que eu faço banca, geralmente é muito mais competidor em jovens. Não estou nem falando sobre adultos, né? Mas são muito mais homens do que mulheres que estão nas competições de violino. Então... Se a gente for num processo, se você for analisar todo o tempo que a gente tem de história, né, de história musical, de história, enfim, de música ocidental, como que você analisaria essa entrada das mulheres nesse mercado? Essa semana a gente tem maestrina, a gente tem pedagogas, a gente tem performances, a gente tem líderes. Maravilhoso. Eu busquei trazer personalidades que estivessem diferentes, certamente terão histórias diferentes para contar. Exato. Também, né? Como que você vê essa entrada das mulheres no mercado, sobretudo nessa parte da liderança? Eu acho que está melhorando, mas poderia ser muito maior, né? Eu tenho uma tia que é uma grande líder, mundialmente conhecida, que está no meio de um monte de homem. É realmente uma conquista esses lugares para a mulher. Mas eu queria ver mais gente competindo também. Você vai para uma audição onde tem um cargo de chefia, não tem mulher que queira competir. Então tem alguma coisa que acontece que eu mesma não sei explicar.
eu sempre tive uma cabeça bem aberta nesse sentido e de também nunca me sentir diferente por ser mulher ou por estar espalhando um naipe, mas eu sinto falta de ver mulheres, né, se encorajando para isso. Tem muita coisa boa acontecendo. Porque tem o outro lado da moeda também, né? Tem o lado das pessoas não se lançarem, das mulheres não se lançarem a determinados esportes. A gente tem que preparar a liderança delas. Estou falando no mercado aí porque a gente vem de uma história, né, em que elas não estavam nessa evidência, né? As mulheres não estavam nessa, isso é real. Mas aí, para isso acontecer, também existe um outro processo. Existe um outro processo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e a gente ficou pensando, né? Por quê? Por que será? Porque a mulher quer ser mãe, a mulher quer fazer um outro caminho. E eu não acho que é só isso, porque eu sou mãe e consigo fazer um monte de coisa. Eu acho que é uma coisa que vem de dentro mesmo, uma força interna aí, porque para você estar num cargo de liderança, né, a OSM realmente é um ambiente de trabalho maravilhoso, não tem o que falar de lá. Mas, de uma maneira geral, você tem que ter, sim, uma força interna enorme, que é construída. Você não pode ser muito frágil, né? Sei lá, às vezes acontece de você levar uma patada de alguém, você pode ficar lá chorando, você tem que saber se comportar, saber conversar, dialogar de uma maneira decidida, firme, né? Com fibra. Eu gosto de falar assim. Até mesmo para dar real importância, porque às vezes não tem importância nenhuma, mas a palavra dura te fere ou te menospreza, te coloca para baixo, mas também isso é do outro, é da outra parte. Depende de como você vai encarar. Exato, acho que depende muito de como você vai encarar e de como você se prepara para isso. Né? Então eu falo assim, no meu caso, eu acho que eu não sabia, aquilo que eu falei, Maurício, eu nunca imaginei que eu ia acabar líder de orquestra. Tá? Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas eu acabava sempre me preparando para concurso, mesmo esse tipo de concurso, para você conseguir uma vaga na classe do Salvatore Cardo. Você tem que ter fibra, não tem jeito. Você tem que ter, na hora do vamos ver, você tem que dar teu sangue, tem que tocar com muita raça. Você tem que mostrar o quanto você quer, você não pode ter essa imagem frágil. Então, eu acho que isso, ela vai sendo construída, E eu vejo hoje eu vejo muitas, você vê quantas solistas, né, mulheres que tem aí internacionalmente falando. Se a gente fosse voltar lá anos atrás, a gente ia falar da Anne Sofimutta. Mas hoje tem um monte de mulheres maravilhosas, né? Agora que ganhou o Menuhin, sensacional, como ela chama, gente? Maria Dueñas. Uma espanhola, não é isso? Meu Deus, que coisa que é ela tocando, que paixão, que força. Então, eu acho que também ela se preparou para isso. Verdade. Rapidamente, a tua rotina de líder de naipe dentro do Teatro Municipal, porque a gente tem o projeto de uma orquestra sinfônica, a gente tem vários alunos aqui, né? E, enfim, eu acho que seria legal compartilhar um pouco, você que exerce essa liderança de um naipe, como é essa rotina? Quais responsabilidades que você tem, por exemplo, como líder? Para você ser líder de naipe, você tem que estar muito atenta aos seus próprios movimentos, que é o que você vai passar para trás, né, para o teu naipe. Você tem que fazer com que seu naipe toque de uma maneira muito uniforme. Também sou suspeita para falar do meu naipe, tá, Maurício? Que é só gente legal. Sim. Eles são em segundões, né? Segundões, assim, é um naipe muito especial, é um naipe muito unido. Não é só unido no som, mas é um naipe unido na amizade, Mas isso faz uma diferença enorme. Faz total diferença. Eu acho que é super importante que todo mundo seja amigo, que se tiver um companheiro que não tá legal um dia, você vai lá e vai ajudar ele a ficar para cima, não vai colocar mais para baixo. Então, isso acaba sendo muito fácil liderar um naipe assim também. Mas o que faz o chefe de naipe? O chefe de naipe tem que passar o que o maestro quer para o naipe, tem que estar em contato com todos os outros chefes, porque eu não sou a espada da orquestra, ainda tem o espada. Então, você tem que estar em contato, que região ele está tocando, você tem que passar isso para o teu naipe de maneira decidida. Não pode ficar meio inseguro, senão você deixa todo mundo inseguro. Você tem que fazer ensaios do seu naipe,
mas de uma maneira muito gostosa. Vamos juntar o nosso som. Não está legal ainda? Vamos procurar o que está acontecendo. Ah, um está vibrando mais, outro está vibrando menos. Vamos alinhar todos os nossos pensamentos. Então, é isso que faz, eu acho, que um chefe quer construir um som único. Não é o meu som que eu quero em evidência, é o som do meu naipe. É isso que é importante. Então, eu sempre brinco, uma coisa que eu acho super importante, gente, que sentar lá na frente é uma delícia, eu gosto muito. Tem gente que não gosta. Mas o último instante, a quarta instante é tão importante quanto as primeiras. Por quê? Nós tocamos as mesmíssimas notas. A gente está lá tocando exatamente, é só umas cadeiras que estão cada uma no lugar, mas nós estamos tocando as mesmas notas. Portanto, somos todos importantes. Os da cadeira da frente têm que ajudar o pessoal de trás a ficar junto, a ficar coeso, a fazer a mesma dinâmica e a transformar o som da orquestra. Eu falo no caso do naipe de segundos, que tem tantas vozes maravilhosas, é prazeroso tocar segundo violino. Eu toquei muitos anos primeiro violino e ainda descubro harmonias que eu não tinha percebido depois de obras que eu já toquei 1000 vezes primeiro violino e de repente eu percebo, nossa, que contracanto lindo isso. Eu quero tocar até mais forte, porque eu acho tão bonito e nem pode, né? Então, o chefe tem que colocar o respeito dentro do naipe, né? Colocar disciplina, mas no meu caso não precisa, né? Todo mundo tem muita noção disso. Mas basicamente é isso, é um contato entre maestro e chefes, escutar sopros, estar sempre de ouvido. Não é porque você toca o segundo violino que é mais fácil, você tem que estar de olho nas violas. A articulação geralmente é muito parecida de violino, segundo violino e viola, então você tem que estar o tempo inteiro conectado com as violas, às vezes é com os violoncelos. Então é importante você aprender todas as partes dos teus colegas lá de outros naipes, para que a gente consiga agilizar de uma forma gostosa o trabalho de chefe de naipe. Que ótimo, que ótimo. Bom, Manu tá aqui? Estou aqui sim, Maurício. Isso. Temos algumas perguntas. Você fez algumas seleções aí, Manu? Eu vi algumas perguntas surgindo aqui. Sim, selecionei, eu vou responder. Você está tendo uma melhor voz, Fernando. Ela já respondeu duas perguntas que foi sobre o mesmo assunto, sobre a mulher no mercado musical, né? Mas aí eu vou colocar outras aqui, tá? O Paulo perguntou, Paulo Clério, qual é o conselho, Fernanda, que você dá para um jovem promissor no seu instrumento sobre o estudo consciente? Como é que ele pode dividir o tempo de estudo? Tá. Meu conselho para um jovem promissor é, primeiro, faça muita escala. Escala, quando eu falo, não é escala de 1 oitava, são escalas de 3 a 4 oitavas. E quando eu falo escala, ela engloba tudo. Arpejos, terços, sextas, oitavas e décimas. Quando você aprende isso, você tem uma base muito grande. Faça muita técnica. Entenda o seu timing de estudo. Muitas vezes o tempo de estudo, a gente fala que eu estudo 6 horas, mas metade dessas horas a gente fica tocando violino porque nossa cabeça cansou. Bom, dessa altura do campeonato vai ficar postando no Instagram enquanto tá com o violino aberto. Eu falo a verdade, né? Então, assim, quando você está tocando, primeiro planeje teu estudo de maneira eficaz. O que é de maneira eficaz? Você tem que tocar tudo no mesmo dia. Não só se você está tocando um concerto de Mozart, não estuda só o concerto de Mozart. A escala tem que tocar todo dia. Os exercícios de técnica tem que estudar todo dia, porque quanto mais você faz eles, melhor você vai tocar o concerto, ou a peça virtuosa que você vai tocar, ou a sonata. Então, tudo tem que ser medido. Eu gosto de medir meu dia, eu sempre falo que eu me aqueço com alguma coisa que eu gosto de tocar. Eu não tenho um plano de que, eu vou começar com a escala assim, assim, assim. Eu toco uma música, geralmente, quando eu começo a tocar, porque eu quero esquentar, eu já me inspiro. Mas logo eu faço as escalas. Logo eu faço os arpejos, assim como meus alunos. Eles também fazem isso, mas eu também faço. Depois eu faço uma pequena pausa. Eu acho que a gente pode dividir o estudo em 45 minutos para 15, 45 para 15, almoço, mais uma horinha. Acho importante vocês estudarem em todos os períodos do dia. Eu postei sobre o Mozart uma vez, que ele deixa ele chama o violino aberto. Então, que hora você estuda? O dia inteiro eu estudo. Lá no pé, pego ele e toco, né?
Então, não precisa deixar o violino aberto, que pode ser perigoso, mas é importante que você experimente a sua mão de manhã, a sua mão à tarde, a sua mão à noite, como que ela está rendendo. Outra coisa que eu falo muito importante, tudo que vocês estiverem tocando, vocês têm que tocar até o final, porque a resistência que a nossa mão precisa para chegar até o final é diferente de quando a gente pega aquele trecho específico com a mão fresquinha. Então a gente tem que também entender, sem julgamentos também, gente, não é tipo, tá ficando cada vez pior. Não, minha mão se cansa, então eu preciso estudar mais esse trecho onde minha mão está cansando mais. Eu preciso ensinar a minha mão a se comportar. Tem também uma resistência psicológica, né, Fernanda? Psicológica, exatamente. Você também tem que começar naquele trecho, mas tocar uma peça inteira, tocar um movimento de um concerto inteiro, isso gera uma concentração muito maior do que você ficar fazendo trechos, né? Ou paradas, enfim. O que eu recomendo, Maurício, é sempre você tocar inteiro e pontuar o que foi ruim. O que foi ruim, depois você vai separar e vai estudar. Mas todos os dias tocar inteiro. Eu tenho agora alguns alunos que estão fazendo prova para chefe de naipe na orquestra aqui em São Paulo, e o meu conselho é, primeiro toquem tudo em diferentes ordens, porque você nunca sabe que ordem a banca vai pedir para você tocar. Então, você tem que planejar, isso é estratégia de estudo consciente. Então, hoje eu vou começar com isso, aquilo, depois eu vou trabalhar o que não foi bem, depois eu vou tocar de novo para minha resistência. Então, você tem que estar sempre, o tempo inteiro, se planejando para estar preparado para situações que podem ser críticas ou podem não ser críticas porque você se preparou para elas. E simplesmente, né, você está pronto lá, você sabe que isso pode acontecer. Então, sempre estudem de uma maneira onde o tempo de vocês, a cabeça esteja conectada, quando percebeu que já está pensando o que vai fazer daqui a pouco, né, na comida, para um pouquinho, relaxa, descansa, mas volta. Não deixa de estudar o material todo. Manu, desculpa, eu encontrei uma aqui que eu achei que é interessante, né? A Flávia perguntou como criar os nossos alunos mais iniciantes, intermediários, o gosto pelo estudo. Muitas vezes, só falar e aconselhar não adianta. Ela tem uma certa resistência a entender a necessidade e a diferença que faz o estudar. Quais estratégias você tem para esse tipo de situação? Então, eu não tenho alunos iniciantes, né? Mas quando eu tinha, assim, lá no comecinho, eu fazia eles tocarem bastante música de câmera. Porque quando você vai tocar com um piano, ou até um dueto com outro aluno de violino, se você não estiver tocando legal, a música não vai sair legal. E aí isso também puxa um pouco o aluno para querer acertar em tudo. E você pode também mostrar algum tipo de estudo, de ensinar, né? Ensinar eles a estudarem de uma maneira diferente. Então, procurar outras maneiras, não de só fazer o beabá do violino, mas eu não sei se vocês conhecem o método Milanov. Tá chegando um material enorme para mim, que é o método búlgaro, onde você ensina as crianças desde cedo a tocar em várias posições, ensina você a aprender a angulatura de arco. Simplesmente o arco está preparado, você segura, a pessoa só passa a mão, entende o movimento que faz. É um método interessantíssimo. E as crianças geralmente se envolvem muito. Quando você está fazendo algumas brincadeiras no meio do estudo, elas nem estão percebendo, mas elas estão estudando, nem que seja na aula. Então, eu acho que é por aí, achar algumas maneiras assim. Mas, para mim, a música de câmera é o que mais funciona. Eu lembro, para mim, que quando eu tocava com o piano, eu via que eu não estava conseguindo algum trecho, e era tão emocionante tocar com o piano, que eu falava, nossa, eu quero resolver isso aqui. Então, parte do aluno querer resolver, não só de mandar, né, de pedir para que ele estude. Manu? Pode continuar aqui as perguntas? Isso, você tem que continuar aí. O Andrei, acho que é Andrei, perguntou qual é o maior aprendizado que você conquistou na sua carreira, que você teve na sua carreira. Nossa, André, isso é difícil essa pergunta, hein? Tantos, né? Porque eu ainda estou aprendendo, né? Eu acho que é uma somatória, é difícil falar o maior. Eu acho que, quando eu falo sobre meus professores, cada um deixou um legado
para mim, foi muito importante. Então, isso que eu falei para o Luiz sobre a disciplina da Elisa, a inspiração da minha mãe, a você sair dos seus próprios limites para Popova e pensar numa música com os pés no chão. São 4 tópicos, assim, que para mim foram essenciais na minha vida. E eu sempre gosto de lembrar, quando eu estou desanimada, né, que eu também sou uma pessoa normal. Humana, então, né? Hã? Humana. Embora eu tenha chamado você de então, super Fernando assim, no Instagram. Desculpa, Maurício. Embora eu tenha feito postagens no Instagram que eu ia conversar com a Super Maria Fernanda, você é humana, né? Total! Também tem minhas coisas. Mas o que é importante nisso tudo é que a gente nunca perca a inspiração, né? A maneira de tocar. Então, quando eu penso nos meus alunos, é uma somatória dos meus professores, né? E você embutir neles o que eles me ensinaram. O que eu falo para meus alunos é que eu quero que eles toquem melhor do que eu. Eu acho que é isso que é o sucesso, né, de um professor. Tem uma pergunta do Vinícius. Como você estuda uma música específica? Quais são as suas prioridades? Quando você encara, por exemplo, uma obra nova, você vai começar a aprender uma obra nova. Ok, vou falar de uma obra que eu acabei de gravar, em breve vai estar no Instagram. O Everest Mali compôs uma obra para mim e para o meu marido, que é pianista, e nos ofereceu de presente essa obra com essa dedicatória. A gente ficou muito honrado. E a gente recebeu a obra faz, sei lá, nem um mês. E a dona Cidinha falou, você pode gravar, porque vai ter uma audição na escola com as peças dele, e a gente queria que vocês participassem. Então, eu falei, nossa, é uma peça novinha em folha, sem referência nenhuma, não tem uma gravação para escutar. Então, como que é um allegro para violino e piano, tem 2 páginas, mas numa tonalidade difícil e é super rápido. Então, o que eu fiz foi, primeiro, entender, né? Eu fiz exatamente o que eu falo para os meus alunos fazerem. Olhar a obra com calma, sem o violino, por enquanto. Olhar e entender um pouquinho do que era importante na obra. Metrônomo na cabeça, direto com o metrônomo, porque não adianta e tocar num tempo onde eu consiga tocar a peça inteira. Não adianta eu querer tocar um tempo que no começo eu toco rápido, aí a gente vai chegando naquele trecho, eu reduzo a velocidade. Não. É um tempo onde eu começo a peça inteira. E eu fiz sim meu estudo metronômico com ela. E depois eu comecei a pensar onde que eu podia cantar naquela música, que notas para mim eram importantes. Então vamos descobrir onde o Mali quis a harmonia, onde é que ele muda a harmonia, onde é que tem uma modulação importante, onde que eu quero enfatizar a hora que eu estiver tocando. Então essas foram as coisas mais importantes que eu pensei na música nova. E lembrando que eu começo a estudar devagar. Estudar lento é muito importante. O corpo aprende, a mente aprende lento, né? Em velocidade lenta. Não aprende. Eu faço muito uma coisa também de independência de mãos, Maurício. Então, por exemplo, essa é uma música inteirinha, com arco curto, mas o caminho da minha mão esquerda. Então eu simulo a direita sem tocar nas cordas, e entendendo onde eram as trocas de corda que a gente precisa de precisão. E onde, eu falo muito sobre isso também, onde o reflexo de mão esquerda tem que estar pronto. Tem notas que já estão prontas, e a gente esquece, a gente quer pôr ela 2 vezes, elas já estão prontas lá. Então, esse reflexo somado à mão direita precisa, ele vai, se você tiver consciência dele, você vai conseguir um som mais puro, pelo menos nessa situação aí da música do Mali, que é uma música tipo Pequeno Moto Perpétuo. Mais alguma, Manu? Sim, perguntaram sobre dicas para ter um som mais limpo no violino, nos instrumentos. Ok. Primeira coisa, pense em uma afinação baseada em ressonância. Se você olhar suas cordas do violino, Sol, Ré, Lá, Mi, cada vez que você tocar o Sol, o Ré, e o Lá, e o Mi... Os meus alunos que estão aqui, Fernanda, agora eles falam assim, meu Deus, o Maurício estava trabalhando isso hoje na aula. Não foi combinado, não. Gostei. A primeira coisa, não adianta a gente pensar num som puro se a gente está desafinado. Então, a afinação é a regra número 1 do violinista. Olha, todos que estão aí colocando o KKK e o exato são os alunos dessa classe, sabe? Obrigado
pelo seu apoio. É isso mesmo. E aí, a primeira coisa é isso. A segunda coisa que vocês já pensaram que quando vocês afinam o violino, estão lá, afinando, tá? Corda solta. A gente não força o som do violino. A gente toca com o som mais puro que a gente tem quando a gente está afinando. Muitas vezes, quando a gente faz a pressão da mão esquerda, a gente quer pressionar aqui a irmã dela. E aí sai aquele som que fica espremido. Imaginem a sensação, quando eu busco o meu som puro, é quase essa sensação de quando eu estou afinando o violino. Claro, depois eu ponho um pouco mais de peso, se eu quero um pouco mais forte, peso do braço, não é peso da minha mão. Mas o importante é que você entenda que a pressão que você faz aqui não é a mesma pressão que você faz aqui. Então, a hora que você percebe esse som, que você pode ter velocidade de arco também. Velocidade de arco não é um arcão, tá? Um arco veloz, ele tem som puro. Ele vai muito rápido. A gente chega lá embaixo da mão do talão e vai até o fim da crina na ponta, mas a gente vai como se a gente estivesse afinando. Então, experimentem tocar uma corda solta, mas o que é? Não é para você escutar a corda solta, é para vocês pensarem nessa sensação. O que você está fazendo com a mão para ter essa sensação? Então, é isso que eu penso, assim, falando muito, muito resumidamente, num som bem puro. Uma afinação precisa, linda, absoluta, brilhante, sem dúvidas que está afinado. E aqui o som mais puro. Não confundam o peso de uma mão com a outra. Bom, a gente vai precisar terminar, né, Manu? Nós já estamos em 8h20. Fernanda, muitíssimo obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme te reencontrar e um prazer enorme conversar contigo sobre essa trajetória, sobre todos esses assuntos, ouvir um pouco de você sobre o estudo consciente. Eu espero que essa seja a primeira de uma grande relação entre o IBLF, o Instituto Beatriz Lauro Fius, e você. Né? Em outras oportunidades a gente está junto, quem sabe você aqui em Fortaleza conosco, tocando com a orquestra, enfim, a gente já está planejando o futuro, né, Fernanda? Maravilha, eu que agradeço o convite, pessoal, muito obrigada. Um recadinho para todos, a gente tem uma semana inteira de atividade de programação. Amanhã eu converso com a Priscila Bonfim. A Priscila Bonfim é maestrina, assistente da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não a mesma que a Fernanda toca. A Fernanda está em São Paulo, a Priscila está no Rio. E a gente vai falar exatamente sobre essa função de maestrina e, principalmente, ela como mulher, exercendo também uma função de liderança dentro do meio musical. Aqueles que estiverem, que quiserem estar conosco, o link já foi enviado por e-mail para vocês, então basta acessar o link para amanhã, né? Também estaremos transmitido através do YouTube, mas vem estar aqui conosco que as perguntas só vão rolar aqui, tá? As perguntas não vão rolar no YouTube, lá é só apenas acompanhando, tá legal? Uma transmissão. Eu agradeço a todos mais uma vez, tá? Amanhã a gente vai ter essa estrutura com convidadas especialíssimas, essas super mulheres, né? Falando de suas carreiras, enfim, de todo esse conhecimento. Mais uma vez, um grande abraço, Fernando, um abraço virtual, né? Obrigada, gente, para todos vocês. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.